Hoje estamos analisando um caso da primeira parte do século XX. Então relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. Henry Julius Jacobi nasceu em Hoxton, no bairro de Hackney, em Londres, em 28 de junho de 1903. Ele cresceu em um lar violento e abusivo, uma situação ainda mais instável devido à mãe, que foi forçada à prostituição pelas circunstâncias financeiras desesperadoras da família. Buscando um alívio desse ambiente hostil, ele foi morar com seus tios, onde encontrou um pouco de estabilidade. No entanto, quando ele tinha 14 anos, essa paz acabou quando seu pai o obrigou a voltar ao mesmo lar violento novamente. 14 anos era a idade padrão em que muitas crianças legalmente deixavam a escola para entrar no mercado de trabalho. E desesperado para tentar escapar de sua vida doméstica turbulenta, Henry procurou oportunidades imediatas de emprego, aceitando qualquer trabalho braçal ou função inicial para ajudá-lo a ficar fora de casa o máximo possível. Ele conseguiu trabalho em um hotel respeitável na Portland Place. Era uma boa posição para um adolescente que saiu da escola aos 14 anos, mas o trabalho exigia longas horas e atenção constante aos hóspedes. Henry carregava bagagens, entregava mensagens e pacotes, acompanhava visitantes, atendia campainhas e fazia tarefas para hóspedes e administração, e ajudar onde fosse necessário. O trabalho frequentemente começava cedo pela manhã e continuava até tarde da noite, e como membro júnior da equipe, esperava-se que ele estivesse disponível sempre que fosse necessário. Como muitos funcionários daquela época, Henry morava no próprio hotel. Seus aposentos eram no porão com outros membros da equipe, o que permitia que fosse chamado a qualquer hora. Apesar do trabalho exigente, esse arranjo lhe garantia moradia e renda regular, algo inédito para ele. Entre os residentes permanentes do hotel estava Lady Alice White, a viúva de Sir Edward White. Sir Edward havia sido uma figura pública proeminente, servindo como presidente do Conselho de Londres de 1909 a 1910, antes de sua morte em dezembro de 1914. Após seu falecimento, Lady White se dedicou a atividades filantrópicas e passou a residir no Hotel Portland Place em novembro de 1921. Ela tinha 65 anos de idade e havia se tornado bem conhecida tanto pela administração quanto pelos funcionários do hotel. Ela ocupava o quarto 14, uma confortável suíte no primeiro andar que dava vista para as ruas, e era considerada uma hóspede cortês e atenciosa, que tratava os funcionários do hotel com muita gentileza. Segunda-feira, 13 de março de 1922. Havia sido um dia totalmente comum. Durante a noite, Lady White recebeu um pequeno grupo de amigas para uma reunião de bridge em sua suíte. De acordo com as pessoas que participaram, o encontro foi um encontro social agradável e Lady White não teve comportamento incomum. Ela parecia estar com boa saúde e ótimo ânimo durante toda a noite. Pouco antes das 11 horas, os convidados se foram e Lady White foi para seu quarto. Nesse horário, a maioria dos funcionários já dormia, exceto o porteiro noturno, que ficava na entrada e eventualmente circulava pelos corredores. Por volta das 2 horas, ele ouviu passos se aproximando pelo corredor. Ele olhou para cima e viu Henry Jacobi, de 18 anos, vindo em sua direção. Ele perguntou por que ele estava acordado e disse que parecia nervoso. Em voz baixa, Henry perguntou ao porteiro noturno se ouviu algo incomum. O porteiro disse que não tinha. Henry explicou que acreditava ter ouvido 2 homens sussurrando fora do seu quarto no porão e temia que alguém tivesse entrado no prédio à noite. Ele sugeriu que ambos fossem investigar. Os 2 homens vasculharam juntos o porão, verificando todas as áreas onde achavam possível alguém se esconder e examinando cuidadosamente corredores e depósitos. Mesmo com esforços, não acharam sinal de ninguém. Como nada foi encontrado, o porteiro noturno concluiu que Henrique provavelmente confundiu sons comuns com vozes, ou talvez tenha imaginado, após ser acordado de repente. Aliviado por não haver motivo imediato de alarme, ele sugeriu ao jovem que voltasse para a cama antes de retomar suas tarefas noturnas, às 8 horas da manhã. Perceberam que Lady White não desceu para o café. Então, uma criada foi chamada para bater em sua porta. A criada aguardou alguns minutos do lado de fora, mas não obteve resposta. A princípio, parecia não haver razão para preocupação. Os hóspedes às vezes optavam por dormir mais do que o habitual, especialmente quando haviam recebido visitas na noite anterior. Lady White sempre acordava cedo, por isso, por volta das
8h30, a camareira foi orientada a entrar em seu quarto. A porta estava destrancada, então a camareira entrou. Mas quando ela abriu as cortinas, se deparou com uma cena horrível. Lady White jazia na cama, com o rosto ensanguentado. Ao olhar de perto, ela viu que o sangue também encharcara sua camisola. Ela sabia que algo terrível devia ter acontecido e rapidamente soou o alarme. Um médico foi chamado e a polícia foi contatada. Quando o médico chegou, ele confirmou que Lady White tinha um grande ferimento no lado esquerdo do couro cabeludo e que seu crânio havia sido fraturado por golpes desferidos com um objeto pesado e contundente. Embora ela estivesse viva, o médico classificou seu estado como crítico e pediu uma ambulância para levá-la ao hospital. Mais tarde, naquela noite, Lady Alice White sucumbiu aos ferimentos. Como era um caso de assassinato, o inspetor-chefe Cornish assumiu a investigação. Ele orientou os detetives a iniciarem a análise do quarto da Lady White. As primeiras descobertas só aumentaram o mistério. Não havia sinais de que alguém tivesse forçado a entrada no quarto. Não havia arma do crime e não havia evidências de uma luta violenta. Os móveis continuavam no lugar, gavetas não foram reviradas e objetos valiosos, como as joias de Lady White e o dinheiro da bolsa, permaneciam onde estavam. Isso criou um problema imediato para os investigadores. Porque nada havia sido levado. Porém, os detetives ainda consideram que o invasor poderia querer roubar a casa de Lady White, mas foi interrompido antes de conseguir. O edifício em si também era um enigma. O hotel funcionava em uma antiga propriedade formada por duas casas unidas e tinha duas saídas. Todas as noites, os portões eram trancados e as entradas devidamente trancadas. Os detetives inspecionaram as portas e janelas que davam acesso às suítes da Lady White, juntamente com a varanda do lado de fora do quarto dela, e tentaram encontrar o menor indício de que alguém havia entrado de fora. Ainda assim, não acharam nada. Nenhuma fechadura foi forçada e nenhuma janela tinha sinais de violação. Essas descobertas fizeram o inspetor-chefe Cornish pensar que, ao invés de entrar no prédio à noite, a pessoa que atacou Lady White já estava dentro do hotel antes que as portas e portões fossem trancados. Se isso fosse verdade, o assassino saberia a disposição do prédio e poderia evitar facilmente o porteiro noturno, movendo-se silenciosamente pela escada dos fundos depois que os outros hóspedes e funcionários tivessem ido dormir. Pela posição dos ferimentos e evidências no quarto, os detetives concluíram que o agressor estava de pé entre as camas quando Lady White acordou. Eles achavam que, ao levantar as mãos para se proteger, ela teve ferimentos defensivos antes dos golpes na cabeça. Trabalhos de construção estavam sendo realizados no local e os operários guardavam seus equipamentos no porão. O inspetor Cornish mandou examinar todas as ferramentas e logo notou algo incomum. O martelo parecia bem mais limpo que os demais. Enquanto as outras ferramentas apresentavam a sujeira comum do uso regular, esse martelo em particular parecia ter sido lavado recentemente. O martelo passou por exame detalhado e, sob o microscópio, foram achados vestígios mínimos de sangue. A polícia parecia ter encontrado a provável arma do crime, mas ainda não tinha suspeito claro. Toda a equipe do hotel já havia sido entrevistada, mas o porteiro noturno esqueceu de contar à polícia que viu Henry Jacobi de madrugada. Quando finalmente informou o inspetor Cornish, o jovem foi novamente interrogado pelos policiais. Ele confirmou que ouviu vozes durante a noite, embora agora sugerisse que talvez elas não tivessem vindo de dentro do hotel, afinal. Em vez disso, ele sugeriu que os sons podiam ser de homens conversando na rua acima do seu quarto no porão. Os detetives resolveram testar se as vozes da rua eram mesmo audíveis lá embaixo. Os testes deles mostraram que isso era totalmente possível. Por enquanto, o relato de Henry não foi refutado e os investigadores aceitaram relutantes que o sussurro misterioso talvez não tivesse ligação com o assassinato, e ainda não haviam identificado o agressor de Lady White. A Scotland Yard seguiu eliminando metodicamente todos os possíveis suspeitos. Uma das primeiras etapas desse processo envolveu a realização de investigações de antecedentes sobre todas as pessoas que tiveram acesso ao hotel na noite do ataque. Eles verificaram referências, circunstâncias familiares e históricos anteriores, procurando por qualquer coisa que não se encaixasse. Foi durante essas investigações que surgiram dúvidas sobre Henry Jacobi. Ele havia dito aos detetives que sua avó, que supostamente morava em St. Albans, lhe dava uma mesada de 5 shillings toda a semana. As investigações da polícia não conseguiram confirmar
confirmar isso. Os detetives também descobriram que Henry havia fugido da casa do pai depois de roubar 10 libras de um dos inquilinos. Embora o roubo não tivesse ligação direta com o assassinato de Lady White, isso mostrava propensão ao roubo e aumentava as dúvidas sobre sua credibilidade. Os policiais revistaram novamente o quarto dele e desta vez acharam um lenço manchado de sangue. Quando lhe pediram para explicar isso, Henrique disse que teve sangramento nasal após um sparring amistoso com o outro carregador. Inicialmente, a polícia achou isso improvável, mas quando perguntaram ao carregador, foi confirmado que o incidente havia ocorrido exatamente como Henrique havia descrito. Mais uma vez, o que inicialmente parecia suspeito, acabou tendo uma explicação inocente. Mesmo assim, o inspetor-chefe Cornish se viu cada vez mais preocupado com Henrique Jacobi. Não eram apenas as inconsistências em seu histórico que chamavam sua atenção. Era o comportamento geral do jovem. Sempre que o inspetor falava com ele, Henrique parecia incomumente ansioso para discutir o caso. Ele frequentemente apresentava suas ideias sobre o ocorrido e demonstrava grande interesse em cada etapa da investigação. Em vez de limitar suas respostas às perguntas que lhe eram feitas, ele apresentava teorias e observações sem que ninguém pedisse. O inspetor achou estranho, e quanto mais Henrique falava, mais ele ficava convencido de que havia algo de errado em sua conduta. Ele ordenou uma última busca no hotel e disse aos seus oficiais para prestarem atenção especial tanto aos porões quanto aos aposentos de Henrique Jacobi. Desta vez, a polícia achou algo interessante. Escondido no porão, havia um casaco manchado de sangue, que os funcionários do hotel não tiveram dificuldade em identificar. Todos sabiam que pertencia a Henry Jacobi. Ao contrário do lenço ensanguentado, que já havia sido explicado, isso era muito mais difícil de explicar. Aliado às inconsistências encontradas nas investigações de antecedentes e ao interesse suspeito de Henry na investigação, o inspetor-chefe, certo dos motivos para prender Henry, o escoltou até a delegacia. Inicialmente, Henry ficou quase sempre em silêncio. Os detetives o pressionaram sobre as evidências e contradições em suas declarações, mas ele respondeu pouco. Por um tempo, parecia que a investigação havia estagnado mais uma vez. Então, Henry fez um pedido inesperado. Ele solicitou falar direto com o inspetor-chefe Cornish. Quando o inspetor-chefe chegou, Henry disse que queria fazer uma declaração. O que aconteceu depois? Por fim, deu aos investigadores uma explicação sobre os fatos das primeiras horas de 14 de março. Henry disse que, depois de procurar no porão com o porteiro noturno, voltou para sua cama, mas não conseguiu dormir. Ele disse que, enquanto estava deitado acordado, pensou em roubar dinheiro de um dos hóspedes ricos do hotel. Ele disse que queria só dinheiro, pois seria mais difícil de rastrear. Falando bem rápido, ele disse que foi até o porão onde as ferramentas dos operários estavam guardadas e pegou um martelo. Depois, contou como atravessou o hotel pela escada dos fundos até o primeiro andar. Ele tentou entrar em um quarto, mas estava trancado. Então seguiu pelo corredor até outro quarto com a porta destrancada. Ele contou que entrou no quarto e, ao procurar dinheiro, a senhora acordou e gritou. Ele disse que isso o assustou. Ele entrou em pânico e a atingiu na cabeça com o martelo. Ele continuou dizendo que depois saiu do quarto e lavou o sangue do martelo antes de secá-lo com um lenço e devolvê-lo à caixa de ferramentas do trabalhador, acreditando que ninguém perceberia que ele havia sido usado. Henry também admitiu que, apesar de ter entrado no quarto com a intenção de roubar, na verdade não levou nada. A confissão esclareceu a ausência de arrombamento, os objetos de valor intactos e o sumiço discreto do assassino, sem alertar o porteiro noturno. Com as provas confirmando a confissão de Henry, o jovem de 18 anos foi acusado do assassinato de Lady Alice White. A notícia da prisão se espalhou rápido por Londres. Durante dias, os jornais noticiaram o mistério em torno do assassinato de uma viúva de destaque, dentro do que era considerado um hotel respeitável e seguro. A opinião pública especulou que um intruso desconhecido poderia ter entrado no prédio sem ser notado. Poucos imaginavam que o acusado do ataque seria um funcionário do próprio hotel. Após comparecer perante os magistrados, Henrique foi levado a julgamento no Old Bailey. Durante todo o processo, que começou em 28 de abril de 1922, o tribunal permaneceu lotado, com jornalistas, membros do público e juristas acompanhando cada parte do julgamento. O caso foi julgado pelo juiz McCarthy e a acusação foi conduzida pelo Sr. Percival Clark, com a assistência do Sr. H.D. Room
e do Sr. Bentley Purchase, enquanto Henry foi defendido pelo Sr. Lucian Fior. Quando Henry chegou ao tribunal pela primeira vez, Ele estava usando um sobretudo cinza. usando camisa social e gravata preta, muitos comentaram que ele estava bem pálido. Quando o juiz perguntou como ele se declarava, apesar de sua confissão anterior, Henrique respondeu: inocente. Os jornais relataram que, mesmo adolescente, Henry aparentava menos que 18 anos, e nada nele indicava ser capaz de um ataque tão brutal. Antes do júri ouvir as provas, o advogado de Henry contestou a declaração ao inspetor Cornish, alegando que não foi voluntária. O juiz, no entanto, disse que não tomaria uma decisão sobre o assunto até ouvir as provas, tanto da polícia quanto do Sr. Jacobi. O juiz McCarthy retirou trechos da declaração sobre uma suposta infração anterior e alegações falsas sobre o passado do Sr. Jacobi, mas manteve outras partes. A promotoria expôs os acontecimentos dos dias 13 e 14 de março de 1922, explicando que Lady White se recolheu ao quarto após receber amigos em uma festa de bridge, antes de ser fatalmente atacada nas primeiras horas da manhã. O júri foi informado que não houve arrombamento, nada de valor foi levado e os detetives concluíram que o agressor ficou no hotel após ele ser trancado à noite. O inspetor-chefe Cornish relatou a investigação e a descoberta do martelo de operário, com vestígios microscópicos de sangue, apesar de ter sido lavado. A promotoria ressaltou a falsa história de Henry sobre receber dinheiro da avó em St. Albans, o casaco ensanguentado escondido no porão e sua confissão, que correspondia de perto às evidências físicas encontradas durante a investigação. Durante a apresentação das provas ao júri, observadores perceberam mudanças no comportamento de Henry. Quando Henry entrou no banco das testemunhas, ele apresentou uma versão diferente dos acontecimentos daquela que havia dado anteriormente aos detetives. Ele disse que, ao entrar no quarto, não notou que era Lady White. Segundo ele, achou que havia alguém no quarto que não tinha direito de estar lá. E disse ao tribunal que, após golpear a pessoa na escuridão, acendeu as luzes. E ficou horrorizado ao descobrir que a vítima era, na verdade, Lady White. Ele afirmou que o choque do ocorrido afetou seu estado mental e, no interrogatório, o fez dizer aos detetives coisas que não pretendia dizer. A promotoria contestou, dizendo que a explicação era totalmente inconsistente com a confissão anterior e as evidências físicas. Eles alegaram que Henry entrou no quarto para roubar e se armou com um martelo ao sair do porão, o que só faria se encontrasse resistência. Após ouvir as evidências, o juiz resumiu o caso e mandou o júri se retirar para deliberar o verdicto. Eles deliberaram antes de voltar ao tribunal em busca de mais orientações jurídicas. Eles comunicaram ao juiz McCarthy que concluíram unanimemente que Henry entrou no quarto da Sra. White para roubá-la, não para assassiná-la. Perguntaram se, nessas circunstâncias, poderiam apresentar verdito de homicídio em vez de assassinato. O juiz explicou ao júri que o principal não era se Henry planejou matar antes de entrar no quarto, mas se ele deu os golpes que mataram a Sra. White. Ele afirmou que, pela lei inglesa, se alguém causasse intencionalmente danos corporais graves e a vítima morresse, o crime seria assassinato. Seguindo a orientação legal, o júri se retirou novamente para continuar as deliberações. Após mais discussões, eles voltaram com um verdito unânime. Eles julgaram Henry Jacobi culpado de homicídio doloso, mas recomendaram fortemente clemência por sua pouca idade. Após isso, o juiz sentenciou Henry Julius Jacobi à morte. A recomendação de clemência do júri foi enviada ao secretário do Interior, que, após revisar o caso, decidiu não interferir na sentença dos tribunais. A defesa recorreu disso, alegando que, quando o júri retornou antes de dar o verdicto, eles haviam pedido instruções ao juiz McCarthy sobre se, em determinadas circunstâncias, poderiam apresentar um verdicto de homicídio sem intenção de matar. A defesa afirmou que o juiz não instruiu corretamente o júri sobre se Henry Jacobi pretendia causar dano físico. A defesa também alegou que, ao fazer a confissão, o jovem estava em um estado de histeria tão grande que mal sabia o que estava dizendo. Apesar dessas alegações, O recurso foi negado. E sem qualquer suspensão da execução. no dia 7 de junho de 1922, Henry Jacobi, de 18 anos, foi enforcado na prisão de Pentonville. Olá pessoal, e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que vocês tenham e eu espero ver todos vocês novamente no próximo breve caso.